Senado aprova em primeiro turno a PEC paralela da reforma da Previdência. Senadores se reúnem com o ministro da Economia para tratar do pacote econômico entregue ao Congresso. E CPI mista das fake news ouve responsáveis por serviços de checagem de informação na internet. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O Senado aprovou em primeiro turno a PEC paralela da Previdência, que inclui estados e municípios nas novas regras da aposentadoria. A repórter Isabela Dutra acompanhou a votação e traz mais informações. Boa noite, Isabela. Boa noite, Maturana. Boa noite a todos. Os senadores aprovaram várias propostas em plenário hoje. Uma delas é a proposta de emenda à Constituição que torna o feminicídio um crime inafiançável e imprescritível, com pena de prisão. Essa proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Um outro projeto aprovado hoje assegura o direito de permanência a famílias que vivem na beira de rodovias e ferrovias, em áreas não edificáveis. Esse projeto vai agora à sanção do presidente da República. Uma outra proposta aprovada agora há pouco moderniza o marco legal das franquias no Brasil. Entre outros pontos, ela obriga o franqueador a fornecer ao interessado uma circular de oferta de franquia, a chamada COF, com antecedência mínima de 10 dias. Esses foram os projetos aprovados hoje, além da reforma da Previdência, que eu vou falar agora. O presidente Davi Alcolumbre convocou uma sessão solene para a promulgação da reforma da Previdência, a PEC principal da reforma da Previdência, na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã. E o plenário aprovou agora há pouco, em primeiro turno, a chamada PEC paralela da reforma da Previdência por 56 votos a 11. Entre outras mudanças, a PEC paralela permite que estados e municípios usem as mesmas regras previdenciárias da PEC principal, da reforma da Previdência principal. Os 4 destaques ao texto serão votados às 14 horas da próxima terça-feira. Destaques são partes do texto que ficam para serem votados em separado. Então, esses 4 destaques serão votados às 14 horas de terça-feira. A votação da PEC paralela em segundo turno deve acontecer, então, na outra semana, só na outra semana, a semana do dia 19. E os últimos detalhes do texto que foi votado no plenário foram definidos na reunião de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Tasso Gereissati, fez uma complementação do parecer já apresentado na comissão. Ele acolheu mais 3 mudanças no texto. Uma delas para assegurar pensão por morte de um salário mínimo para estados e municípios que adotarem as regras da reforma. Outra para não permitir contribuição previdenciária de setores da indústria que já foram reonerados por lei de 2018. Com isso, faz-se justiça à agricultura e alguns outros segmentos também, como o setor coreiro calçadista, o setor metal mecânico, o setor moveleiro, alguns setores que já pagam, já contribuem pela folha. Portanto, a justiça foi feita e agradeço ao relator, porque isso seguramente vai ajudar que nós possamos produzir mais empregos, porque essas empresas seriam, então, bitributadas. Outra emenda acatada pelo relator garante regras especiais para servidores públicos da área de segurança de estados e municípios. Peritos criminais, agentes da ABIN e guardas municipais poderão se aposentar com idade e tempo de contribuição diferenciados. As pessoas se dirigem à guarda municipal como se fossem policiais militares, não é? E equiparar com agente penitenciário, agente socioeducativo, não é? Ou de policial dos órgãos é, sem sombra de dúvidas, uma ação justa. No texto apresentado há 2 semanas, o relator, senador Tasso Gereissati, já tinha acatado 6 das 168 emendas apresentadas em plenário. Entre elas, a que retirou do texto a possibilidade de cobrança previdenciária de entidades filantrópicas e a que prevê a criação do benefício universal infantil, que reúne vários benefícios sociais relacionados a crianças. O que tem a ver com Previdência, o Fundo da Criança,
se o pai dela, que é o trabalhador, foi o que foi totalmente comprometido e daqui a 10 anos ele vai estar aposentando com menos dinheiro e mais pobre. O caráter, o intelecto, a personalidade das pessoas é feita durante os primeiros anos de vida. Então, nós estamos também aqui falando da Previdência no futuro, porque nós estamos construindo, quando nós colocamos esse ponto, nós estamos construindo aquele aposentado de amanhã. O senador Paulo Paim apresentou um voto em separado e um destaque, que foram rejeitados. Então, essa história do déficit, até hoje, não estou convencido. Presidi uma CPI, ninguém conseguiu me provar lá a história do déficit. Eu tenho plena convicção, certeza do déficit previdenciário, não tenho a menor dúvida quanto aos números e quanto à progressividade desse déficit, o que é mais grave. O texto foi aprovado por 20 votos favoráveis e 5 contrários. Nós estamos dando ao país uma vitória gigantesca em termos do futuro da nossa saúde fiscal. É importante encerrar a votação da PEC paralela para que ela possa seguir para a Câmara e para que na Câmara possa ser analisada a questão da reinclusão de estados e municípios na reforma da Previdência. Senadores se reuniram de manhã com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar das 3 propostas de emenda à Constituição encaminhadas pelo governo ao Congresso. O encontro foi na residência oficial da Presidência do Senado. A reunião durou cerca de 2 horas e contou com a participação de mais de 40 senadores. Eles ouviram as explicações do ministro da Economia sobre o Plano Mais Brasil, que abrange as 3 PECs, e puderam questionar sobre pontos considerados polêmicos nos textos, como, por exemplo, a definição de quais fundos constitucionais serão desvinculados. Nós vamos rever 280 fundos, quem sabe tem que ter 2, ou 3, ou 4 constitucionais, regionais, que nós nem mexemos. E quem sabe, como disse a senadora Cátia Abreu, em vez de ter 4, mais ou menos, tem um só para fazer a Calha Norte e em 15 anos está extinto. Então vamos concentrar. A gente desvincula alguns fundos, revincula, mas em vez de 4 ou 5 pequenininhos, tem um só forte, um para a região de São Francisco, um para a Calha Norte, um para... E pronto, vamos embora. O ministro disse que a expectativa da PEC do Pacto Federativo é transferir 450 a 500 bilhões de reais nos próximos anos da União para estados e municípios. Guedes afirmou que o Brasil precisa criar a cultura da responsabilidade fiscal. Segundo o ministro, os textos devem sofrer menos alterações do que as da reforma da Previdência. Como o outro foi uma iniciativa nossa e depois a Câmara e o Senado tiveram que recalibrar, dessa vez nós fizemos ao contrário. Dessa vez nós nos entendemos antes e recalibramos juntos. Por exemplo, o presidente disse, olha, deixa o salário mínimo fora, não pode mexer em salário mínimo, tem que indexar, deixa o salário mínimo indexado. Aí o presidente e também o senador Bezerra falaram, olha, acabaram de fazer uma reforma previdenciária, deixa também a Previdência fora, não vamos desindexar os ganhos da Previdência, os benefícios da Previdência. Então, essa calibragem já foi feita antes. Então, em vez de dizer que o limite é menor, eu diria o contrário, já está sendo processada junto com eles. A expectativa do governo é aprovar todas as 3 PECs até o meio do ano que vem no Senado e na Câmara. Segundo o líder, a PEC da reforma administrativa irá iniciar pela Câmara dos Deputados e a da reforma tributária será discutida em uma comissão mista para se chegar a um acordo. O que é que a liderança do governo no Senado Federal e na Câmara dos Deputados vai se esforçar? Primeiro, para que a PEC emergencial possa ser apreciada e votada nas 2 casas até o final deste ano. Nós temos um prazo muito exíguo, mas nós temos também uma emergência fiscal que já está caracterizada em pelo menos 3 estados da federação, que é o Rio Grande do Sul, que é o Rio de Janeiro, que é Minas Gerais, e tem outros estados que estão prestes também a entrar em emergência fiscal. E como o Senado é uma casa da federação, eu tenho a impressão que isso vai ter um peso muito importante para acelerar a tramitação da PEC emergencial no Senado. À tarde, após reunião com líderes partidários, a presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, indicou relatores de 2 dessas 3 PECs do pacote econômico.
Márcio Bittar será relator da PEC do Pacto Federativo e Otto Alencar será relator da PEC dos fundos públicos. A PEC emergencial ainda aguarda indicação. A CPI mista das fake news ouviu nesta quarta-feira representantes de portais que checam a veracidade de histórias que circulam em redes sociais, como WhatsApp e Facebook. Eles citaram exemplos de notícias falsas e apontaram as principais características dessas publicações. Os participantes da audiência alertaram que a disseminação de notícias falsas nas redes sociais não afeta apenas a política e muitas vezes coloca vidas em risco. Eles explicaram que detectar a mentira geralmente é simples, mas rastrear a origem do boato é uma tarefa mais complicada. Muitos debates sobre fake news e política no Brasil, mas as fake news não estão apenas no tema política, é muito mais do que isso. Existem hoje pessoas que estão parando tratamentos médicos por causa de notícias falsas na internet. Existem pessoas que estão apelando para remédios que não têm comprovação científica de que curam doenças graves, ou seja, pessoas estão arriscando suas vidas por causa de notícias falsas. Em 2014, que essa moça aí, esse retrato falado, seria de uma mulher que estaria fazendo magia negra com criança. Olha só, a gente está em pleno século XXI, as pessoas acreditam nisso. E aí uma moça estava andando na rua e acabaram achando que ela parecia com essa moça e lincharam ela. Ela morreu. Não há como fazer verificação ou algum desmentido sem levar pela mão o boato. Então, fazer verificação, fazer alguma publicação de verificação de um boato que não tenha tido muita viralização, é um tiro no pé. A gente ajuda a promover o boato, não tem como fazer isso. Ninguém quer, de forma alguma, limitar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, mas também nós não podemos permitir que livremente as pessoas divulguem coisas que representam calúnias, difamação, injúria, essa coisa toda. Após sugestão do deputado Alexandre Frota, o presidente da CPI mista das fake news, senador Ângelo Coronel, anunciou que um delegado da Polícia Federal vai apoiar os trabalhos da comissão. Ângelo Coronel informou ainda, durante a audiência, que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deferiu um pedido dele para a CPI mista não terminar com o fim do ano legislativo de 2019. Como a comissão foi instalada no dia 4 de setembro, ela poderá cumprir o prazo de 180 dias de funcionamento e terminar apenas em 13 de abril de 2020, devido à interrupção para o recesso de fim de ano. Há ainda a possibilidade de prorrogação. Repercutiu entre os senadores o mega leilão de áreas do pré-sal, que arrecadou 70 bilhões de reais. O valor representa 2/3 do total esperado, que era de 106 bilhões e meio de reais. Uma parte desse recurso fosse destinada aos estados e aos municípios. E agora o que prevalece é a frustração para todos esses entes da federação. E esse processo de concessões é uma grande saída, não só petróleo, gás, mas minérios e muitas outras áreas. Eu creio que não vejo, digamos, grande decepção e frustração. Mas a realidade que foi feita, quase 70 bilhões, já é um avanço. Essas outras bases que ficaram para ser concedidas agora mais tarde, elas serão vendidas oportunamente, com certeza. E esse dinheiro é bem-vindo para municípios, estados brasileiros que estavam contando com esse recurso agora. Temos que comemorar, porque foi um sucesso em relação a dois campos. Agora, não tenho dúvida também que isso tem que fazer com que o governo repense a sua forma de fazer política. Um novo modelo de desenvolvimento para diminuir o impacto ambiental das atividades econômicas na Amazônia brasileira. Tema debatido por especialistas em audiência pública da Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas. A floresta amazônica abriga 40% da floresta tropical remanescente do mundo e 25% da biodiversidade terrestre. Todo esse ecossistema pode estar ameaçado pelo desmatamento. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre janeiro e agosto deste ano foram desmatados mais de 6 mil quilômetros quadrados, enquanto em 2018 foram 3 mil quilômetros. A Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas realizou audiência pública para discutir políticas
políticas de preservação do bioma e novos modelos de desenvolvimento para a Amazônia. A gente sabe que dá para falar de meio ambiente, dá para falar de desenvolvimento econômico, dá para falar sobre desenvolvimento social, que eu coloquei ali que não é um conflito, mas sim uma complementariedade. São 25 milhões de pessoas que vivem na Amazônia e a sua maior parte em áreas urbanas, não vive na área rural. Então, a gente, quando for pensar em política pública, é esse o ponto de partida que a gente tem que observar. O representante da Confederação Nacional da Indústria lembrou que a região possui grande potencial de crescimento, mas que a falta de infraestrutura impede essa expansão. O alto custo de produção dificulta a instalação de empresas na região. É muito complicado você imaginar uma empresa, um negócio acontecendo numa região que tem que utilizar essa estrada como meio de escoamento de produção e de compra de seus insumos para poder fazer a produção. E mesmo de trânsito do seu funcionário de uma cidade para outra. Então, é tudo mais complicado. O resultado disso tudo é que quase 3/4 da indústria nacional está onde? Na região sul-sudeste. Não está na região amazônica, apesar do enorme território que tem ali. E qual seria a solução? Este convidado explicou o conceito da Amazônia 4.0, em que os recursos da floresta são explorados de forma mais inteligente e sustentável. Vamos ser eternos fornecedores de commodities para as nações ricas, né? É nisso que a gente está caminhando. O Brasil pode liderar mundialmente na implementação de uma bioeconomia a partir da incomparável biodiversidade que nós temos. Para isso, precisamos de bioindustrialização distribuída, geração de renda com produtos, processos, novos conhecimentos, a nos colocar sempre à frente da concorrência. Ninguém concorre com produtos da biodiversidade, concorre com eletrônicos, que a gente praticamente não tem como mais bater a China, né? A exportação de frutas como instrumento de desenvolvimento regional foi tema de audiência pública realizada nesta quarta-feira em comissão do Senado. Elas são coloridas, carregam vitaminas e para muitas pessoas são os alimentos mais saborosos. Estamos falando das frutas. No nosso país, todos os anos são produzidas 40 milhões de toneladas delas e 25% saem dos solos nordestinos. É uma força que impulsiona o desenvolvimento da região. Na audiência, representantes do setor falaram sobre a melhoria dos índices de desenvolvimento humano no eixo Petrolina-Juazeiro, cidades em que a fruticultura é forte. O IDH demonstra que o setor é parceiro de políticas públicas, primeiro, de crescimento e, mais importante para a discussão do interior, principalmente do semiárido, de distribuição de renda. É que o IDH mostra para a gente, né? E fica aqui o convite para que a gente faça esse exercício de analisar o puro de IDH no eixo Juazeiro-Petrolina para outras regiões, outras cidades do Rio Grande do Norte, de cidades que têm a fruticultura como um grande eixo de desenvolvimento. Mas apesar de o Brasil ser o terceiro maior produtor mundial, grande parte das frutas fica por aqui. No ranking das exportações, caímos para a 23ª posição. Só 3% são vendidas para o exterior. Contingenciamento do Ministério da Agricultura. Para você exportar, você tem que ter um documento certificando aquilo. Não temos gente para fazer isso. Hoje, lá em Natal, nós temos uma pessoa para fazer. Uma pessoa. Ela não consegue. Porto de Natal é o porto que mais exporta fruta do Brasil todo. Não temos gente. Também foi discutida a utilização de agrotóxicos. Que o agrotóxico, para ser colocado na prateleira, esses estudos que o Luiz falou, ele é realizado por 3 órgãos, né? O Ministério do Meio Ambiente, primeiramente, através do IBAMA, que analisa o impacto que tem ao meio ambiente. O Ministério da Saúde, né, por meio da Anvisa, que analisa o impacto que isso tem para a saúde humana, né? E, por último, o mapa, o impacto e a eficiência agronômica, ou seja, a dosagem necessária para combater a praga. Então, todo produto que está na prateleira aprovado, ele foi analisado em todos os aspectos e ele é um produto seguro, quando utilizado para a finalidade registrada e na dosagem registrada. O senador Stevenson, que solicitou a realização da audiência, diz que tem um projeto de lei para regulamentar o uso de agrotóxicos. Já que as pessoas estão preocupadas com agrotóxico. A gente está falando de produtos de exportação, que lá fora tem um controle, tem uma rigidez. A gente está falando de produtos que vai para a mesa do consumidor aqui, que muitas vezes não tem nenhum tipo de fiscalização assim. Possibilidades da Política Nacional de Biocombustíveis e recursos para fundos de saúde de estados e municípios. Assuntos que movimentaram outras comissões do Senado nesta quarta-feira.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que destina 1% da arrecadação das loterias para os fundos de saúde estaduais e municipais. Isso viabiliza a alocação de recursos para gestores dos entes subnacionais, conforme as prioridades de saúde locais e regionais. E, sem dúvida nenhuma, irá complementar os recursos já tão parcos nos estados e municípios dos estados brasileiros. Outro projeto aprovado hoje vai permitir que mais de uma pessoa com deficiência, morando com a mesma família, possa receber o benefício de prestação continuada. Uma família que tenha 2 filhos, 3 filhos com deficiência, cada um deles tem que, na verdade, ter acesso ao BPC, o benefício da prestação continuada. E isso não pode constituir a soma de um como renda familiar. É um benefício da pessoa individualmente. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, uma audiência pública debateu a Política Nacional de Biocombustíveis, Renova Bio. Um programa de descarbonização do setor sucroenergético, no qual os segmentos que emitem combustíveis fósseis vão remunerar as usinas e as empresas que produzem energia renovável. Gera postos de trabalho país afora, né, que gera oportunidades de novos empreendimentos, que gera atividade econômica em todo o território nacional. Então, é fundamental que o Renova Bio, como um indutor, ele tenha um transbordamento que vai além da questão energética, que vai além da questão ambiental. A contabilidade da pegada de carbono do biocombustível ela é feita no ciclo de vida, desde a extração de recursos naturais até a queima do biocombustível nos motores. Então, essa emissão é contabilizada comparada à emissão do combustível fóssil equivalente. Então, por exemplo, nós comparamos gasolina com etanol, ou diesel com biodiesel. Porque se a gente produzisse com a tecnologia da década de 70 a mesma quantidade de grãos que nós produzimos hoje, seria necessário triplicar a área desmatada. A tecnologia nos ajudou a sugar mais do mesmo lugar sem precisar de desmatar. Nos ajudou a tirar mais quilos de milho, mais quilos de soja, mais quilos de algodão, mais quilos de carne do mesmo hectare. Foi entregue terça-feira ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, uma carta assinada por 43 senadores que pede a manutenção da prisão após condenação em segunda instância. A Corte deve concluir nesta quinta-feira um julgamento que pode beneficiar presos, entre eles o ex-presidente Lula. O documento foi organizado pelo senador Lazier Martins, que foi junto com colegas ao Conselho Nacional de Justiça encontrar o ministro. A sociedade brasileira quer a continuação da prisão em segunda instância. Nós fizemos ver ao ministro que um julgamento diferente, um sentido diferente, pode representar, por exemplo, o desestímulo daqui para diante da delação premiada. O delator não vai precisar mais delatar. Por outro lado, pode significar uma abertura para organizações criminosas que vêm para cá com a tranquilidade de que não irão para a cadeia. Nós viemos dizer para eles o óbvio para dizer, presta atenção do que pode acontecer com a sociedade após um julgamento dessa natureza com o sentimento concretizado da impunidade, dando uma certeza. No Brasil, você pode praticar crimes que você pode ficar sem sequer cumprir pena de qualquer natureza. Hoje o presidente Dias Toffoli ouviu a voz do Brasil, ouviu a maioria do Senado, representando mais de 70 milhões de eleitores. Isso faz muito peso, porque a sociedade brasileira demanda, exige o fim da impunidade. Se o Supremo interpretar que a prisão em segunda instância vai cair, o Congresso Nacional, o Senado, vai começar pelo Senado, vai aprovar uma mudança na Constituição, incluindo a obrigação da prisão a partir da condenação em segunda instância. Isso é o resumo que eu posso te dizer que mais interessa à população brasileira. Se o Supremo não fizer, o Congresso fará. Foi lançado oficialmente o Senado Mais Digital. Esse projeto envolve todos os veículos e setores da Secretaria de Comunicação do Senado em um mesmo objetivo:
facilitar o acesso à casa por meio digital. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O projeto conta com 5 novas ferramentas digitais acessíveis pelo celular, que ampliam a presença dos senadores e do trabalho legislativo e institucional da Casa ao cidadão. As novas ferramentas são o Push de Notícias, o WhatsApp do Senado, a TV Senado Play, o podcast da Rádio Senado e o aplicativo Visite o Congresso Nacional. Esse aumento da oferta de conteúdo legislativo no meio digital é um avanço tecnológico que se impõe, mas que também combate as fake news, porque quanto maior a presença de informações oficial, de qualidade, produzida e assinada pelo Senado nas redes sociais, maior a capacidade de enfrentamento às notícias falsas, que tanto prejudicam a democracia. O próprio slogan desta campanha é notícia falsa, se combate com a boa informação. Assim, hoje, damos mais um passo ao encontro da modernidade, modernidade que nos cerca, e da transparência que nos é exigida. Convido a todos os senadores e servidores para assistirmos ao vídeo institucional que será exibido no telão. O futuro do Brasil passa pelas mãos do Senado. Nada mais justo do que ter essas decisões cada vez mais ao alcance das suas mãos. Com o Push de Notícias do portal do Senado, você recebe avisos em tempo real sobre as principais decisões da Casa. O WhatsApp do Senado leva até você um resumo diário de tudo o que você precisa saber, direto da fonte. Com podcasts e a Rádio Senado nas plataformas digitais, você leva a emissora com você para ouvir onde e quando quiser. A TV Senado Play é a nova página da TV Senado e disponibiliza para você todos os conteúdos de uma forma transparente e fácil de navegar. E a visitação do Congresso ganhou um aplicativo para abrir as portas da casa ainda mais. É o Senado mais moderno, mais eficiente, mais perto, ao alcance da mão. É o Senado mais digital. O Senado Notícias Manhã desta quinta-feira começa excepcionalmente às 8 horas, porque para as 8h30 está marcada uma audiência da Comissão de Direitos Humanos. E ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.